Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 16 até o versículo 4 do capítulo 7. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Nesta manhã vamos observar algumas características de uma pessoa habitada por Deus. E para começar, vamos voltar à leitura do versículo 16 do capítulo 6, novamente. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É muito importante, irmãos, que nós estejamos olhando para a palavra de Deus, para aquilo que ela está nos dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que o povo de Deus é o santuário de Deus, a casa do Deus vivo. O próprio Deus está dizendo que o seu projeto é habitar no seu povo. Deus mesmo disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus mesmo foi quem prometeu habitar no seu povo e cumpriu o que ele prometeu. Acerca do seu povo, Deus disse: neles habitarei. Deus quer morar em nós, mas para uma pessoa ser a morada de Deus,
ela precisa morrer e ressuscitar em Cristo. Cristo nos fez morrer com Ele para o pecado na cruz. Morremos por meio do corpo crucificado de Jesus Cristo. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo, conforme o apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, verso 6. Vamos ver o que está escrito lá. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lê novamente, Emerson. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você crê no que Deus está dizendo, no que Deus fez? Quando você ler assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, você pode crer que Deus ressuscitou você em Cristo? Você pode dizer assim: Deus me ressuscitou em Cristo? Porque é o que a palavra de Deus está afirmando aqui. E o resultado da nossa morte e ressurreição com Cristo é este: não mais eu, mas Cristo em mim. Eu gosto desta expressão, Cristo em mim, porque se Ele está em mim, o que Ele é em mim? Ele é a minha vida, Ele vive em mim, Ele habita em mim, Ele é tudo em mim. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo não viveu em nenhum pecador e nem viverá. Se você vive no pecado, não espere que Jesus virá viver em você. Cristo vive naquele que com Ele morreu e ressuscitou. Cristo vive naquele que Ele remiu de todo o pecado e purificou. A nova criatura é a morada santa de Deus. Os nascidos de novo em Cristo são habitados por Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu sou habitado por Deus. Deus habita em mim. Eu não sou Deus, mas Deus habita em mim, porque Cristo é Deus e Ele vive em mim. O regenerado em Cristo é onde Deus vive e onde acontece a grande adoração e o único supremo culto. Se a adoração não está acontecendo na catedral espiritual que está em você,
no seu espírito. Então, o que está acontecendo do lado de fora agora não tem sentido nenhum. O que está acontecendo do lado de fora é um resultado, é uma consequência do que está acontecendo dentro de nós, porque é em nós que Deus habita. O Pai, o Filho e o Espírito habitam no santuário que somos nós que morremos e ressuscitamos em Cristo. A presença de Deus está em todos os lugares, mas, segundo a sua palavra, Deus faz habitação no seu povo. O povo de Deus é aquele que morreu e ressuscitou em Cristo. Povo de Deus é povo santo e residência permanente de Deus. Essa permanência deve ser entendida como Cristo residindo no interior da pessoa regenerada. Cristo fez lar permanente em cada regenerado. Cristo revelado, manifesto em nosso interior, é a essência da fé. Quando nascemos de novo, Cristo vem habitar em nós. Cristo habitando em nós pessoalmente, em espírito e pelo Espírito. Cristo não habita em nós meramente através de seus ensinamentos. Cristo habita pessoalmente em nós, numa relação espiritual de fé. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, Cristo vive em mim. Não há nada mais elevado do que isto. O nascido de novo está cheio de Cristo, todavia pode ter mais dele a cada momento, porque Cristo é inesgotável, Ele é eterno, infinito. Creia sua morte e ressurreição em Cristo, e a habitação de Deus se cumprirá em seu interior. Neles habitarei, é o que Deus disse. Cristo vive em mim, é o que eu creio e confesso. Cristo é o Deus vivente, é o Deus vivo que mora em mim, habita em mim, se manifesta em mim. Você pode ser um desses em quem Deus vive. Basta crer na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Quais são as características de uma pessoa habitada por Deus? Da pessoa que dentro dela está o santíssimo lugar, a morada de Deus. Vamos pensar algumas dessas características
no próprio texto que foi lido para nós no início. Capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Este versículo é uma riqueza. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Que promessas são essas? Uma dessas promessas é exatamente a promessa feita pelo próprio Deus de habitar no seu povo. Cristo em mim. Cristo em mim é o eixo da nossa experiência, relação e comunhão com Deus. Somos habitados por Ele. Mas antes do Senhor viver em nós, nós tivemos que morrer com Ele na cruz. Nós morremos pelo corpo crucificado de Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós em Cristo e Cristo em nós. Nós em Cristo é na cruz, na morte com Ele. Cristo em nós é pela nossa ressurreição juntamente com Ele. A partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Cristo habita em mim. Cristo mora em mim. Cristo vive em mim. Só tem duas opções. Ou você é morada de Deus, ou o pecado habita em você. Para ser a morada de Deus, você precisa morrer com Cristo para o pecado e ressuscitar em Cristo em uma nova criatura. A nova criatura é morada santa de Deus. A velha criatura é habitada pelo pecado desde que nasce, desde que foi gerada. O que é o pecado que habita o pecador? É a natureza pecadora, a natureza pecaminosa, que se exterioriza em práticas também pecaminosas desde o ventre. É a natureza pecaminosa da pessoa. Purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você deseja ser o lugar onde Deus habita, se você quer que Cristo venha viver em você, então, primeiro, é preciso uma purificação total. E Deus proveu essa purificação total no sacrifício de Jesus Cristo. Pela nossa morte com Cristo na cruz, Ele nos purificou de nós mesmos, nos purificou de todo pecado e de toda injustiça,
não ficou nada de perverso em nós. E para terminar, Jesus Cristo, em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Trabalho perfeito, tudo perfeito. Purificados e ressuscitados em Cristo, Ele nos tem como uma habitação purificada para a sua morada, a morada do Pai e também do Espírito Santo. O resultado maravilhoso da nossa morte e ressurreição em Cristo é este: não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Cristo em nós é o aperfeiçoamento da santidade. A vida de Cristo em nós é santidade. A santificação é a permanência e a manifestação da vida de Cristo em nós. Santificação é Cristo vivendo em nós para sempre. A presença do Senhor santifica todo lugar onde se manifesta. Cristo se manifesta em nosso interior e também através de nós. Se Cristo vive em nós, temos santidade, e santidade de dentro para fora. Não é farisaísmo, não. Irmãos, se Cristo vive em nós, temos santidade, e santidade de dentro para fora. Santificação é mais de Cristo, e nisto está toda a nossa evolução em santidade. Cristo é suficiente para nos santificar sem dependermos de nada mais, a não ser dos elementos que acompanham o processo dessa santificação: o Espírito Santo, a verdade da palavra, a correção divina e o sangue de Jesus. Mas tudo isso se encerra em Cristo mesmo. Veja o versículo 2 do capítulo 7. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. É assim a pessoa em quem Cristo vive. Não faz injustiça com ninguém, não corrompe ninguém, não corrompe com comportamento imoral ou pecaminoso, nem com ensinos deturpados. Não tira vantagem de ninguém, age honestamente com todos. A pessoa em quem Cristo vive não é escroque, desleal, falsa, gananciosa, aproveitadora, corrupta, injusta e impura. É o que Paulo está dizendo que ele era. É o que Paulo está dizendo que ele não era e também não fazia. Paulo falou
que ele não fazia injustiça com ninguém. Por que ele não fazia injustiça com ninguém? Porque ele estava crucificado com Cristo e Cristo vivia nele a vida santa. Qualquer movimento nosso em direção de quem quer que seja tem que ser com retidão. É assim a pessoa habitada por Deus. É assim a pessoa habitada por Cristo. É assim a pessoa habitada por Deus. As pessoas ficam desgostosas com a gente, até nos perseguem, não porque fizemos algo danoso com elas, mas porque pregamos a palavra de Deus, mexemos na ferida pecaminosa delas. Aí elas se levantam contra nós. A pregação é isso. Quando você prega o novo nascimento para o pecador, para as pessoas, você está mexendo na ferida pecaminosa delas. Dói. Versículos 13 e 4. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Esta é mais uma característica da pessoa em quem Cristo vive. Vamos ficar apenas com esta expressão: estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as tribulações. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. A alegria ao passar por tribulação e provação é uma característica da pessoa crucificada e que Cristo vive nela. Transbordante de gozo, júbilo em toda a nossa tribulação. Não em algumas, mas em toda a nossa tribulação. Transbordar de júbilo quando tudo está contra, não é para qualquer um, mas para os libertos em Cristo e habitados por Ele. Habitados por Cristo, habitados por Deus, é o ponto alto da experiência cristã. Não foi o que Deus nos prometeu? Eu habitarei neles. Quem crê, responde: sim, Senhor, tu vives em mim. Cristo vive em mim. Não dê chance à tribulação de ser qualquer coisa senão bênção de Deus na sua vida. Vou repetir: não dê chance à tribulação de ser qualquer coisa senão bênção de Deus na sua vida. É isso. Quando a tribulação bater na sua porta, abra com alegria,
ao invés de ser atribulado, atribule a tribulação. Se for injustiçado, considere isso um privilégio, porque Jesus também foi injustiçado. Finalmente, irmãos, o meu desejo é que continueis progredindo cada vez mais no Evangelho da graça de Deus.